Olha, eu tenho certeza que depois do jogo contra o Madureira você não soltou fogos. Então, eu espero que agora, depois desse jogo contra o Boa Vista, você também não tenha entrado em desespero. Mais uma coisa eu vou te falar. Os sinais são realmente preocupantes e eu não estou falando somente do time. Eu sou Calvoso, tô por aqui direto e olha, já vou chegando pedindo para você meter o dedo no like e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Olha, o lance é o seguinte, se tem uma coisa que eu não tenho a menor paciência é com engenheiro de obra pronta. E olha, hoje em dia o que mais tem no futebol é esse tipo de comentarista, aquele cara que espera acontecer uma derrota para dizer que tá tudo acabado, é o fim do mundo. Mas quando ganha, aí tudo vira maravilha, tudo vai pro céu. Calma, gente, não é nem tão mar nem tanta terra, mas é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Os sinais são sim preocupantes, dentro e fora de campo. Isso que é o pior para mim. Dentro de campo a gente viu o quê? Um time sem inspiração nenhuma, uma zaga insegura. Aliás, o time todo estava inseguro contra o Boa Vista. Parece que estava jogando contra o Real Madrid, o Barcelona, não sei. Alguém deve ter falado: olha, esse jogo é o jogo da vida de vocês. Vocês precisam golear para mostrar serviço e garantir mais um ano de contrato. Só pode ter sido isso, porque o time entrou nervoso, sem, diria para você, sem tesão. Tá? Essa é a palavra mais que eu acho que se encaixa melhor. E nada encaixou, deu tudo errado, e aí parece que todo mundo ficou nervoso. James parece ser um bom zagueiro. Segundo jogo dele pelo Fluminense, parece ser um bom zagueiro. É o Thiago Silva? Não. É aí que é o ponto que me preocupa demais. Dentro dessa galera que está ali sendo testada, botando ali a cara a tapa para tentar conseguir um lugarzinho nesse elenco, para mim apenas um jogador tá ali rendendo o que se espera. Aliás, mais do que se espera dele, que foi o Matheus Reis. Mais uma vez entrou com disposição, com vontade, jogou bem, chutou, quase fez gol, mas também é muito pouco. Outros, por outro lado, estão decepcionando. Riquelme, mais uma vez, entra em campo, faz aquela jogada, balança para lá, balança para cá, mas efetividade pouquíssima, muito pouco. Lescano, cara, tem muita gente criticando o Lescano. Vou te ser bem sincero, não acho que ele tenha sido o pior jogador, como muita gente está apontando, mas também não acho que ele foi aquilo que se espera dele. Eu acho que é um jogador que está ali para compor elenco e está mostrando que é esse nível de jogador. Talvez se esperasse muito mais dele, e aí não é o caso. Mas assim, um jogador para compor elenco. Não é para ser o renegado como foi ano passado, mas também não é um jogador para que você espere que vá mudar o jogo, pelo menos por enquanto. É um garoto, é novo ainda, é estrangeiro, está começando a engrenar agora. Então, assim, eu acho que é um jogador para estar presente, que a gente possa contar. Mas não é aquilo tudo que estavam falando até a contratação dele. Depois que chegou, aí a parada tá mudando um pouquinho. JK, rapaziada, JK, na verdade, é um drama que vai se desenhando nesse time do Fluminense, tá, gente? Por quê? Nós já perdemos o Cano, agora o JK sofreu uma lesão, e parece que não é tão absurda, tão grave, mas na atual circunstância do Fluminense, qualquer jogador que joga de atacante, centroavante, que tem um arranhãozinho, uma unha encravada, a gente tem que se preocupar profundamente, porque sabe o que vai acontecer? Hoje, no elenco do Fluminense temos Everaldo e Lelê. O Lelê não conseguiu fazer gol nem contra o Boa Vista. O Everaldo não faz gol desde agosto, setembro, se eu não me engano. Caramba, a coisa tá ficando feia. Tá ficando não, né? Já tá feia. Tá ficando terrível. Mas, de novo, eu vou falar sobre essa situação. E aí eu vou aproveitar e fazer o link com a entrevista que o Matheus Montenegro fez na sexta-feira, e isso me deixa muito, mas muito preocupado. Por que eu estou falando isso? Há um tempo eu já bati nessa tecla e eu acho que nós estamos diante de uma situação desesperadora no ataque. Contar com o Everaldo, Lelê, gente, é situação assim de corta os pulsos, pula do Empire State e vê se consegue sobreviver. Não vai dar, cara. Não vai dar. Porém, me deixa mais preocupado ainda a situação da nossa zaga. E tem muita gente achando que o 9 é a prioridade. Eu não acho, cara. Eu não acho. Pela uma seguinte lógica. Você com um time sem atacante, você não ganha a partida. Você não ganha. E nós perdemos talvez campeonatos
Copa do Brasil, não tivemos uma colocação ainda melhor no Campeonato Brasileiro, Mundial eu nem digo, mas até poderia também, podia botar nesse pacote aí. Mas, principalmente, Copa do Brasil e um melhor desempenho no Campeonato Brasileiro, porque você não tem atacante. E a gente continua sem esse atacante. Talvez até pior do que ano passado. Mas um time sem zaga, ele não consegue, ele não deixa de vencer, ele passa a perder. Isso me deixa muito preocupado, porque nós perdemos o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E trouxemos o James, que parece ser um bom jogador, repito, mas está muito longe, mas muito longe de ser o Thiago Silva. Lembrando que ele joga melhor, ele falou que joga dos dois lados, mas o lado forte dele é o lado esquerdo. O que a gente vai estar contando então, que a zaga vai ser James e Igor Rabelo, como tem jogado ultimamente? Ou James e Inácio, que teoricamente ele briga com o Freitas. São dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo. Tá bom, vamos deslocar o cara então pro lado direito. Rapaz, se do lado esquerdo, que é o melhor lado dele, ele já tá cometendo algumas falhas, tá inseguro, tá chegando agora, é novo, até pouco tempo atrás jogava em time pequeno. Você tá esperando que ele vai ter um desempenho similar ao que o Thiago Silva tinha até então? Gente, eu tô muito preocupado com essa zaga, não é pouco não. Muito preocupado. Eu acho que a gente vai passar um drama. E me faz recordar, e tem pouquíssimas pessoas fazendo isso, falando sobre isso. Sobre a estratégia que a diretoria está tomando. A estratégia é clara. Vamos aguardar o Nino até o meio do ano. Se der, a gente traz o cara. Caramba, nós vamos esperar 6 meses, até mais um pouco, porque a janela acho que abre em julho. Nós vamos esperar 6, 7 meses por um cara que, se der, virá. Você se recorda do que aconteceu quando o próprio Nino saiu do Fluminense? Quem chegou em 2023 para disputar a Copa Libertadores e ser ali um provável substituto da saída do Nino, que realmente aconteceu, mas contratou o Marlon. Trouxe ele para ser esse cara que já fosse se preparando e fosse entrar no ano seguinte, 2024. Nós fizemos isso. Nós tivemos o Marlon na zaga, ao lado do Felipe Melo, em 2024. Deu do que deu. Não deu, aliás, né? A verdade é essa, não deu. Não deu. Se eu não me engano, tinha o Antônio Carlos também, que foi trazido, uma grande solução da zaga. Para quê? Para se esperar a chegada do Thiago Silva no meio do ano. Olha o que aconteceu e olha como foi a nossa temporada de 2024, onde a gente brigou contra o rebaixamento até a última rodada. E o Fluminense faz exatamente a mesma estratégia. Vamos esperar o Nino e é pior. Se der, a gente traz. E vou com todo respeito ao Nino, que é um ídolo, que é um jogadoraço, quero que volte, mas não é o Thiago Silva. Vamos ficar com uma zaga com Freitas e James, ou Freitas e Inácio, ou Igor Rabelo e James. Rapaz, eu tô preocupado. Lembrando, um time sem ataque deixa de ganhar jogos, um time sem defesa perde partidas. Perdemos hoje contra o Boa Vista. Você tá animado, você tá seguro com esse time, com esse elenco, com essa diretoria? E eu tenho toda total tranquilidade para dizer isso. Eu sou sócio do Fluminense e acho que essa direção consegue ser melhor do que a oposição que se apresentou até então. Mas isso é outro papo. Eu acho que a cobrança, diálogo e alerta cabe a quem está de fora. Quem está operando lá dentro é o presidente, é o atual diretor-geral, é o Paulo Gione, que, aliás, vamos combinar, né? O que o Paulo Gione está fazendo lá e o que o Fernando Simoni estão fazendo lá, já que agora nós temos o diretor-geral, Mário Bittencourt, que faz tudo. É um estágio para a SAF? Podia ter deixado isso mais claro. Qual é a função do Mário? Ele faz tudo, é o diretor-geral. Ok. Para mim, isso chama-se CEO. O que o Fernando Simoni está fazendo? De novo, isso é outro papo, é outra palavra. Mas o que a gente tem que entender é essa estratégia que foi adotada pelo Fluminense, pela direção, pelo Matheus Montenegro na coletiva, e foi bem claro. Olha, se der, a gente traz o Nino. Se der, a gente vai brigar pelo Arias. Caramba, mas por que a postura tem que ser se der? Por que a gente tem que esperar?
Caramba, a gente acabou de ver exemplos claríssimos aqui. Não estou comparando a questão financeira, estou falando de postura. A postura de um Flamengo que queria contratar o Caio Jorge do Cruzeiro. Ele foi lá no Cruzeiro, bateu na porta do Cruzeiro e falou: Cruzeiro, eu quero o Caio Jorge. O Cruzeiro falou o quê? Não tem negócio com o Caio Jorge. Fechou a porta. O Flamengo foi lá e voltou. Cruzeiro, eu quero o Caio Jorge. E o Cruzeiro foi e fechou a porta de novo. E tentou, e tentou, e tentou, até que o Cruzeiro foi obrigado a renovar o contrato com o Caio Jorge, aumentando consideravelmente a multa. E o próprio Pedrinho, dono do Cruzeiro, falou agora, depois que renovou o contrato com ele: se tivessem chegado aqui com 50 contas, eu liberaria. Então por que o Fluminense tem que esperar os rivais irem até a Rússia, oferecer um salário, oferecer um contrato para seduzir o Nino? E aí vou tentar correr atrás e negociar com ele. Gente, pelo amor de Deus, não vá para o Palmeiras. Por que você tem que esperar? Por que o Fluminense não pode tomar a iniciativa? Ah, tomei ou não, desisto. Vai lá, cara, a gente está precisando de um jogador como ele. Segundo o próprio Matheus Montenegro, respondendo ao Gabriel, do Raiz Tricolor, falou que o problema do Fluminense não é dinheiro, são nomes. O Nino é o nome que o Fluminense precisa. Corra atrás dele. Não deu, acabou, fechou a janela? Ok, a gente espera. E vale lembrar também, tá? Vou defender aqui o meu amigo, o Vilela, que todo mundo criticou, todo mundo tacou pedra no cara, e ele é um cara extremamente responsável, e tá provado, baseado no que o próprio presidente falou, que a história dele não tá errada. E ele foi bem claro no vídeo que ele gravou. Ele falou: o Nino pode vir agora, no início do ano. Se não vier agora, a estratégia é aguardá-lo até o meio do ano. Alguém entendeu coisa diferente disso? O Matheus Montenegro foi claríssimo. Vou esperar até o meio do ano para trazer o Nino, para fazer uma proposta novamente para o Nino. Em relação ao Ares, a mesma coisa. O Palmeiras está com um olho desse tamanho em cima do Ares. Desse tamanho. E o Fluminense está esperando. É óbvio que deve ter sido feito contato com o staff do jogador. Tem a tal da cláusula. Porra, mas antes da cláusula, você pode chegar lá no Wolfsburg, nos Wolves, e falar: cara, eu quero trazer o Boares de volta. Vocês estão ferrados aí no campeonato. Ele não se adaptou, ele não tá bem. Claro que agora ele tá até jogando, deu uma evoluída no time. Vai esperar o cara arrebentar? É claro que eu acho difícil, pela personalidade do Ares, dele voltar agora. Mas se o Palmeiras está batendo na porta, se o Flamengo está de olho, cara, você não pode ficar esperando. E a postura do Fluminense tem sido essa. E a gente sabe que financeiramente nós não temos as mesmas condições de esperar Flamengo e Palmeiras entrarem com grana. E aí vai chegar no meio do ano, vai estar cheio de dinheiro, então posso ficar tranquilo. Os dois vão chegar aqui. Mas em que situação eles vão chegar no Campeonato Brasileiro? Igual o Thiago Silva chegou em 2024? Com o time na zona de rebaixamento, desesperado, tendo que fazer milagre para se manter na primeira divisão, e só nos salvamos na última rodada. Cara, eu acho que é até compreensível, vou te ser sincero, é até compreensível a situação deles, mas está errada. Se o Fluminense está esperando, cara, e olha, repito, eu concordo que nossa situação no ataque é horrorosa, é terrível, mas a nossa situação na zaga eu acho que consegue ser pior. O Fluminense estava disposto a investir um dinheiro, que não é pouco, num jogador chamado Savarino, que não ganha mal no Botafogo. Para ele vir, o salário tinha que ser melhor. Concorda comigo? Ou você acha que ele vai abrir mão do contrato que ele tem com o Botafogo para vir para o Fluminense, um rival, por um salário menor? Ah, não, porque aqui no Fluminense o contrato dele vai ser maior. Tá ok, mas se o cara não tiver a grana, ele não vem, tanto que ele não veio, ok. Mas você espera fazer um investimento. Ainda vamos ser inocentes. Ainda que seja igualando o salário que ele tem no Botafogo, não é um baixo salário. E aí eu e você vamos conversar aqui, tete a tete. O Savarino é prioridade do nosso elenco e o Fluminense estava disposto a fazer um investimento pesado num jogador desse. É prioridade? Lembrando que no nosso elenco nós temos Serna, Canóbio, Soteldo, Queno. Ah, são bons? Não, mas estão lá.
Agora temos aí o Santos Moreno, que fez uma boa estreia e já se machucou. Tem o próprio Matheus Reis aí, que tá parecendo ser um bom jogador. Caraca, numa situação de desespero na zaga e no ataque, você vai investir num jogador com outras características, investindo pesado. Não tô nem falando do Hulk, porque o Hulk é um jogador que realmente nós precisaríamos. Mas caramba, você não tem criatividade de falar, gente, olha só, Savarino não é prioridade. Ninguém pode falar isso para quem sonha com essa contratação, ou será que é um objetivo pessoal de alguém lá de dentro? Será que é um objetivo pessoal do Mário? Será que é um objetivo pessoal do Matheus? Não sei, estou perguntando. Não conheço nenhum dos dois. Tenho ótimas referências de pessoas próximas, principalmente em relação ao Matheus. Mas não o conheço. Então, será que criou-se essa coisa toda de que tem que fazer, tem que trazer esses caras, tem que ser ele? Eu acho que está faltando alguma coisa aí. Sou 100% a favor de que se faça uma reserva e traga jogadores para solução. Arias e Nino são esses jogadores, sim. Mas você me dizer que vai deixar o elenco capenga, quebrado, sem nenhuma estrutura, ainda mais agora com as lesões do Cano e a provável lesão do JK, vocês não vão fazer nada e vai guardar esse dinheiro que seria investido no Savarino para quê? E olha, eu vou te falar mais. Esse dinheiro daria para trazer um bom jogador. Talvez não fosse o jogador a solução dos problemas. Mas eu traria alguém para cobrir pelo menos a zaga. Nós estamos com uma zaga muito, mas muito ruim, fraca, e os jogadores que vão estar à disposição para ser reposição, cara, são jovens, são jogadores crus, talentosos, pode até ser. O nego fala maravilhas do Loyola, o nego fala muito bem do Davi, que teve uma oportunidade séria no profissional. Mas é isso, são garotos. E muita gente agora levanta a bandeira. Ah, mas poxa, quando a gente coloca o garoto para jogar, vocês reclamam. Quando não dão oportunidade para o garoto, vocês reclamam. Gente, para. Isso é discurso de engenheiro de obra pronta. Eu sou plenamente favorável a que os garotos tenham oportunidade no time. Claro que tem que ter. É óbvio que tem que ter. Mas para um garoto entrar num time, ele tem que ser a opção. Ele não pode ser a solução. E você está esperando o quê? Que ele vai ser a solução? Já estão queimando aí o nosso volante, o Wallace Davi. Já tem gente falando que tinha que ter sido entregue pro Botafogo de graça, que não joga nada. Caraca, velho, tu assistiu 2 jogos dele. Eu duvido que 90% dessas pessoas que estão criticando assistiram os jogos dele nas categorias de base. Eu me incluo nesses 90%, mas também não estou falando que tem que sacrificar o garoto. Ele jogou 2 partidas agora nessa temporada. Foi mal? Foi muito mal. Mas todo o time foi muito mal. Então o que eu peço é coerência. Tem que botar a garotada para jogar? Claro que tem que jogar. Mas, por exemplo, se fosse ano passado, com um cara, com o Thiago Silva do lado de um Davi, será que o Davi atuaria da mesma forma que atuaria numa emergência para jogar do lado do Freitas? Para jogar do lado do Igor Rabelo? É óbvio que não. O cara olha pro lado, tem o Thiago Silva ali. Ali sim era para subir o garoto, para dar confiança para ele. Mas não. No desespero, a gente traz. Outra coisa, o Fidelis falhou no lance do gol do Boa Vista, né? Que bom que isso aconteceu. Que bom que isso aconteceu. Ah, você tá torcendo contra o Fluminense? Claro que não. Claro que não. Mas acaba com essa lenda, com essa coisa de que o Fidelis é o novo Cafu, é o novo Jorginho. Joga mais que o Carlos Alberto Torres, ele vai falhar. Ele é um ser humano, ele é um garoto. E as pessoas já estavam criando uma coisa que, olha, tudo que ele faz é lindo, tudo que ele faz é maravilhoso, ele vai falhar. Ele é novo. Então é natural de que você espere que ele tenha altos e baixos. Não acho que nós temos os 2 piores laterais direitos do Brasil, como muita gente pinta. Samuel Xavier e Guga são os jogadores que são o que se espera de jogadores para esse elenco. O titular e o reserva um pouco abaixo. E o garoto na base, subindo, ganhando moral. Na lateral direita, eu acho que o Fluminense está certinho. Está no modelo ideal.
No dia que o Samuel não puder jogar, entra o Guga. E o Fidelis vai ficar ali esperando uma oportunidade. Está certo. O problema é que isso não se repete nas outras posições, especialmente na zaga. E por isso eu volto a dizer, e já disse aqui, ó, tá nesse vídeo aqui que eu já citei. Eu acho que a zaga é o nosso maior problema e não o 9, como muita gente está citando. Não que o 9 não seja o problema. Estamos com uma coleção de problema. Mas isso para mim é o mais grave. E falar em problema, se eu fosse você, eu ia falar o seguinte, cara. Não podemos dar mole de continuar ao dispor da insegurança. Do jeito que a nossa zaga está insegura, você também não pode ser inseguro. E é por isso que eu falo para você, cara. Já baixou o seu NordVPN? Cara, NordVPN, ele te dá segurança, tranquilidade, para você usar tranquilamente sua internet. Cara, usa esse QR Code aqui. Se você quiser usar a versão gratuita do NordVPN, já vai te dar uma segurança gigantesca. E abre possibilidade para você acessar conteúdos que no Brasil a gente já não tem essa liberdade toda para usar. E a tendência, você sabe que esse ano vai ter eleição aqui, a tendência é piorar porque a gente vive num caos total de divisão política. Mas você vai ficar esperando o problema chegar? Eu espero que não. Acesse conteúdo que está lá fora. Por exemplo, eu vou te dar streaming. Tem conteúdo de streaming que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Com o NordVPN, você pode fazer isso. Baixa a tua versão aí, usa esse QR Code, baixa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois você vem aqui e comenta para mim, cara, a diferença é gigante. Essa é a dica de ouro que eu dou para você hoje, tá? Usa esse QR Code aqui, aponta teu celular, mira para ele, joga aí na TV, e ó, eu vou deixar a descrição no vídeo também. Você pode clicar. E aí você volta aqui e mete um comentário dizendo se você curtiu ou não. Se você quiser, e eu recomendo que faça isso, porque eu já fiz e não me arrependo, cara, investe uma graninha pequena, é barato. E você vai ver a diferença que faz. Você vai poder escolher até o país de onde você vai estar se conectando. Cara, é surreal, tá? Mas voltando aqui a falar de Flusão, a minha pergunta é: temos problemas, sabemos quais são, talvez não saibamos quais são as prioridades, e pelo visto a nossa direção não sabe o que fazer. Vamos cobrar de quem? Do presidente, que na primeira janela de transferência do seu mandato estava fora do país até pouco tempo. Vamos cobrar do Paulo Gione, que agora tem um chefe. Vamos cobrar do Fernando Simoni, que é o CEO do clube, que agora também tem um chefe, nem se criou essa nova hierarquia. Vamos cobrar de quem? Mário Bittencourt, que é o diretor-geral, ou presidente-geral, ou primeiro-ministro. Está muito confusa a nossa situação. Eu acho que a questão, a derrota para o Boa Vista não é motivo de desespero, assim como a vitória contra o Madureira também não foi motivo de euforia. Porém, contudo, os sinais são bem preocupantes. Olha, eu espero estar enganado, mas estou bem ansioso para o que vem por aí. E você, o que você acha? Eu peço para você, mais uma vez, para você meter o dedo no like se curtiu esse vídeo. E mete comentário, cara. Mete comentário aí dizendo o que você acha, se eu estou errado, se você acha que concorda comigo. Mas principalmente se inscreva no canal, compartilha com a rapaziada, porque o canal tá voltando. Beleza? Bora!